Deus abençoe você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Estamos ao vivo com o programa Para Ser Feliz. Hoje nós vamos refletir, gente, sobre a vocação que nós temos. Deus nos chamou para escolhas definitivas, não para decisões momentâneas, descartáveis. Vamos falar sobre a importância de perseverarmos na nossa vocação e de como buscar forças para viver isso. Mas vamos começar cantando, como de costume, com Samuel, com Cleuber, abrindo o nosso coração para a palavra, para a reflexão de hoje. Espírito Santo, desce sobre nós, renova o nosso ser. Espírito Santo, desce sobre nós, renova o nosso ser. Revigorado ardor chegou aqui, trazendo de volta aquela vontade de ser santo. Revigorado ardor chegou aqui, trazendo de volta aquela vontade de ser santo. Santo como é o nosso Deus, santo como é o nosso Deus. Espírito Santo, mestre e memória daquele que deseja o céu. Espírito Santo, mestre e memória da alma que deseja o céu. Revigorado ardor chegou aqui, trazendo de volta aquela vontade de ser santo. Revigorado ardor chegou aqui, trazendo de volta aquela vontade de ser santo. Santo como é o nosso Deus, santo como é o nosso Deus. Linda canção, Samuel. Obrigado por nos ajudar, já nos inspirar. Queremos ser santos. De quem é essa canção? Essa canção é do nosso amigo Peter. Ah, é do Peter. Isso. Lançou quando? Lançamos olha, já tem uns 2, 3 anos um trabalho que a gente fez, um EP, mas um audiovisual que a gente fez. Eu tô lembrando. Nós gravamos aqui até ali na sede. Sim, eu lembro. Que legal. Como acessar essa música? Qual é o nome dela? É Revigorado Ardor. Sim. Você pode acessar no YouTube, tem lá, Revigorado Ardor Peter, que você vai encontrar essa canção. O Peter, Sheila, meninos, estamos indicando as músicas do Peter aí, que são muito boas. E aproveita e já assiste o show do PHN também, recente. É verdade, né? Ficou muito bom o show do Peter no PHN. Tem o show que eu fiz com a Bruna também, que ficou muito bom, né? Aqui no palco Film Music. Você pode acompanhar tudo isso aí no YouTube. Samuel, você tá bem, meu irmão? Tô bem, graças a Deus. Hoje tá frio, mas não tá daquele jeito friozão, né? Tá aquele frio de leve, né? É. Mas é que o senhor deixa o ar-condicionado gelado, pá. Daí, não, gente... mas eu sou um homem calorento, gente. Sim, eu gosto de frio, mas eu não gosto de passar frio, entendeu? É, né? Eu gosto do frio. Aliás, eu tô invertendo as bolas, né? Eu não gosto de sentir, e também não gosto de passar frio, mas também não gosto do calor. Se tem ar-condicionado, vamos usar. Tá certo, vamos usar, né? A bênção de Deus pra nós. Deus abençoe, meus cinegrafistas queridos, Deus abençoe. Getúlio na direção, Maria Clara na nossa produção. Maria Luísa, que eu falei, eu sempre troco o nome dela, mas é uma gracinha essa menina, né? Maria Luísa. Cleuber Neves, você está entretido aí nos seus acordes. Olha para mim, rapaz, me dá, como diz um amigo meu, me dá atenção. E aí, meu irmão, como é que você está? Tudo bem, graças a Deus, o senhor? Viajando para todo lado aí, não quer mais viajar comigo não? Aí, Samuel, Você viaja, já tá preparando as malas, amanhã vamos ele ia viajar. tocar comigo onde eu chamava, agora já ficou metido. Não quer mais? Não, mas... Quer? Tô sabendo de uma data aí que ele tá, ó, tá Só difícil, porque hein? eu comi 2 lanches dele lá, tô dando prejuízo pra ele lá no... verdade, como é que é? O Rei do Prensado? Rei do prensado. Nossa, vindo pra Cachoeira Paulista, lanche do Cleuber. Opa, Muito só pedir bom. lá. Mas é bom mesmo. Eu comi, nossa.
Claro, eu comi um dia e já pedi outro também, porque já que eu tinha experimentado, né? É verdade, é verdade. Muito bom, obrigado, meu irmão. Padre. Deus abençoe. Bom ter vocês aqui. Amanhã estaremos no Aleluia, Padre. Com o Peter também. Vocês tocam amanhã ou quinta? Amanhã mesmo. Ah, que legal. Isso. Quarta-feira. Quarta-feira. Ah, sim, eu tô perdido no tempo. É verdade, porque quando eu fui tocar, eu toquei sexta. Eu falei, mas amanhã já tem. Ano passado, nós tocamos sexta, justamente. Tocamos sexta o ano passado lá no Aleluia. Um abraço à comunidade Shalom, Moisés Azevedo, todo esse povo querido que a gente ama demais, né? Aqui na Canção Nova. Peter, Andrezinho e o Orlando vão cantar lá, né? Sim. Que legal. Comemorar o aniversário lá. Seu aniversário? É, ué. Quando é mesmo seu aniversário? 23 de junho. Só fala nesse aniversário, Padre. É, em vez de comemorar aqui comigo, para eu comer um rei do prensado com ele. Meus irmãos, vamos lá, que alegria, que bom estar com vocês aqui. Mas aproveita lá, Fortaleza, aquele povo maravilhoso, aquela praia gostosa, aquela comunidade fantástica que é a Shalom, né? Fizemos uma experiência linda no Aleluia, né? Verdade. Eu subi naquele palco, Samuel, com temor e tremor, né? Olha, ô louco. Foi o primeiro show grande que eu fiz assim. Eu nunca vi o padre tão ansioso assim da responsabilidade, né? Mas o resultado foi bom, graças a Deus. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Não era nem ansioso, era justamente essa palavra, a responsabilidade, de entender, né? De levar ali a eficácia do carisma Canção Nova. Eu só pensava no Padre Jonas, eu falei, nossa. Olha só. Estamos representando, né, lá na música. Claro. Então foi lindo. Mas obrigado, irmãos, por terem ido. Não, o Samuca não foi, né? Não fui, nessa não Samuca fui. furou com a gente, né, Ele não quer viajar com nós, padre. Ah, não. Nem se der um prensado pra ele. Mas no Raléu esse ano estaremos juntos. No Raléu, isso mesmo, ó. Setembro, aí em Franca, esse time maravilhoso que vai estar comigo, nós vamos fazer um momento musical, um show também, o padre vai presidir a missa, Raléu em Franca 2026, espero você. E ano que vem, 2027, já adianto que nós vamos ter Desperta Brasil, hein? Numa cidade grande, eu não posso falar ainda, mas num lugar icônico para o Brasil, aguarde, vai ser um evento fantástico. Gente, vamos lá. O tema de hoje, sobre o qual o padre quer refletir, é: nós fomos criados para uma vocação. A palavra vocação vem do latim vocare, que significa chamado, chamar. Deus nos chamou. E nós não fomos criados para decisões momentâneas, descartáveis, mas para uma vocação, um chamado que é constante, que dura. Você vê, eu quero trazer a citação de Jeremias 1,5. Olha o que Deus disse a Jeremias: antes de te formar no ventre da tua mãe, eu te conhecia. Antes de saírem do seio, eu já te consagrei. Seio materno, né? Isso que Deus falou a Jeremias em Jeremias 1,5, Ele fala para mim e para você. Nós não somos obra do acaso. Você, eu, todos e cada um de nós fomos criados por Deus com uma vocação para realizar um propósito nesse mundo, né? É possível, como dizia Dom Alberto Taveira, fazer escolhas definitivas. Na ditadura do descartável, como dizia o Papa que precedeu, o Papa Francisco, né? Ele falava da ditadura do descartável. No tempo da ditadura do descartável, nós somos convidados a fazer escolhas definitivas, a honrar nossa vocação, a sentir de Deus o chamado e a levar até o fim a nossa vocação. Você sabe que nós vivemos na cultura do descartável, gente. Olha, hoje em dia se descarta roupa, se descarta celular quando fica mais velho, né? Se descarta amizade, se descarta casamento, infelizmente, se descartam compromissos, e muitas vezes se descarta da vida até Deus quando Ele atrapalha os nossos planos. Tem gente que gosta de Deus até um ponto. Quando Deus fala que ama, quando a Bíblia diz que Deus vai abençoar, mas começa a falar do pecado, começa a falar dos nãos, né? Porque o não de Deus protege, o sim de Deus abençoa e o espere de Deus prepara, né? Então quando Deus dá um não, ele apresenta um mandamento, não é porque Ele quer roubar a tua liberdade, é porque Ele quer te fazer feliz de verdade. Então quando aparecem os nãos, as pessoas querem descartar a fé, porque não, Deus está incomodando, Deus não serve aos meus propósitos. Olha só a insanidade a qual a gente chega, né? Então nós precisamos entender que Deus nos chama a compromissos definitivos. E não dá para viver como essa geração, como nós fomos ensinados a viver, entendendo que se eu não gostar eu largo, se ficar difícil eu troco, vou vivendo. Deus não criou você para ver o que dá, né? Para ir vivendo, mas Ele criou você para uma vocação. Deus não criou ninguém para ver o que dá, Ele cria por vocação, sabe?
Você, eu repito, não nasceu por acidente. Você não é fruto do acaso. Como dizia Santo Tomás na Suma Teológica, quando Deus imprimiu em cada um de nós a nossa alma racional, né? No ato da nossa concepção, quando Ele nos deu a alma eterna, imortal, Ele já nos deu uma vocação, um chamado. Ele já nos criou para concretizar um propósito nesse mundo. Você foi feito para um propósito. Tua vocação é o matrimônio? Honre a sua vocação. Eu sei que é difícil. Por quê? Porque infelizmente, como dizia o Papa Bento XVI, na nossa geração nós nos apaixonamos loucamente por nós mesmos. Então é difícil viver o matrimônio. Por quê? Porque eu me elejo como minha única prioridade, né? Perdão. É difícil ser um bom pai porque eu quero minhas prioridades. Claro, a gente não vai se anular, mas a vocação é um chamado para se doar, para gerar vida. É o que Jesus disse: se o grão de trigo não morre, ele permanece só um grãozinho de trigo, mas se ele morre, ele produz muito fruto, sabe? Só que nós não fomos criados para nós mesmos. Todavia, nossa sociedade idolatra coisas momentâneas, escolhas rápidas, né? Nunca houve tantas opções e tanta indecisão como hoje, já percebeu? Nunca houve tanta indecisão. São muitos aplicativos, são muitas possibilidades de relacionamento, de profissão, de curso. São mudanças constantes, né? Tem pessoas que estão mudando. E o problema não é escolher o melhor. O problema é viver como se toda escolha fosse provisória. O mundo de hoje diz: você pode sempre trocar. Não, você não pode sempre trocar. Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Lucas 9,62. Se você põe a mão no arado para seguir Jesus e olha para trás, você não é digno de Jesus. Por exemplo, meu sacerdócio não é uma brincadeira. Eu posso, num momento de fraqueza, fazer uma burrada e estragar a minha vocação? Posso. Mas o meu chamado é eterno. Não é uma aventura. Vamos ver o que dá. O seu casamento não é uma aventura, tá? Tem gente que acha que um momento de tristeza anula uma vocação, né? O momento de tristeza não anula uma vocação. Santo Inácio dizia: não desista no momento do deserto de uma escolha que você fez no momento da consolação. Não é porque você está no deserto que o seu casamento não é vontade de Deus. Não é porque está difícil que você não tem vocação para ser padre, para ser seminarista. Não é porque tem problema que você tem que abandonar a paróquia. Nós estamos, me perdoe, muitas vezes muito preguiçosos, ensimesmados, e queremos cortar tudo que incomoda. Mas existem dores necessárias, perseverança necessária. Por que tem tanto divórcio, gente? Porque a pessoa põe a mão no arado e olha para trás. Porque a pessoa entra no casamento para ver o que dá. Casamento não é brincadeira. Por isso que a igreja é séria, a igreja não brinca. Você foi casado, largou e está com outro, está em adultério, não pode comungar. Por quê? Porque casamento não é brincadeira. E Jesus disse isso no Evangelho. E a Igreja Católica leva muito a sério. Aí onde já se viu, os tempos mudaram. Os tempos mudaram, mas Deus não mudou, os mandamentos não mudaram e a verdade não mudou. A verdade não se torna mentira, porque muita gente diz que a verdade é mentira. O branco não se torna preto porque 80 malucos estão dizendo que esse cenário aqui que é claro atrás de mim, agora se tornou preto ou azul escuro. Não é azul escuro. Aqui sim tem um cinza, mas aqui atrás, ó, o Tiago vai mostrar atrás de mim, onde está ali Nossa Senhora, aquele fundo é branco, é bege, né? Então não dá. Agora, mas o mundo mudou. O mundo não mudou não, meu irmão. Quem mudou foram uns cabeças secas aí, cabeças vazias, que querem reinventar a roda, pessoas que não conseguem viver a verdade, então elas querem institucionalizar o erro, batizar o erro como verdade, sabe? Mas o errado é errado. Casamento não é brincadeira. Casamento é para sempre. Vocação é para sempre. Existem quedas, existem, sabe, fracassos, existem, acontece. Onde tem ser humano tem problema. Mas nós não estamos num playground espiritual. A vida é séria, né? Pensa, gente, uma árvore que é transplantada todos os meses nunca vai criar raízes e vai morrer, né? Então, hoje muitas pessoas querem frutos sem criar raízes. Eu chego numa nova paróquia, eu tenho que ser amado, senão eu vou embora. Eu chego num novo emprego, senão eu tenho que ser amado, senão eu vou embora. Eu chego num novo país, eu estou triste porque eu não tenho amizades profundas. Ei,
Raízes você cria, leva tempo. Você tem que conviver com as pessoas, você tem que se mostrar digno das amizades, leva tempo. Agora não é porque você chegou nessa paróquia e você não é celebrado como a única bolacha do pacote, que aí não seja o seu lugar. Não é porque você está tendo dificuldade no casamento que você fez a escolha errada. Sustenta a sua escolha, seja fiel, se entrega. É preciso e é possível fazer compromissos definitivos. Quando eu assumi o meu sacerdócio, claro, olhando para mim mesmo, eu vejo, Senhor, quantos limites, né? Quando eu olhava para mim antes de ser ordenado, e até hoje eu falava, nossa, eu não tenho condição por mim mesmo de ser um bom sacerdote. Mas o Senhor falava, filho, olha para mim, né? Eu te sustentarei, eu te levarei além dos seus limites, eu te capacitarei. E é verdade, né? Uma resposta de confiança. Como dizia Santa Teresinha quando ela explicava da pequena via, que o grande não é só o virtuoso, mas é o que se reconhece tão pequeno, que deixa o pai se agachar como ele agacha para pegar o bebezinho, a criancinha no chão, e levantar o filho, né? E Santa Teresinha dizia que esse elevador que nos eleva, né? Através do qual Deus nos eleva, é a confiança nele, o abandono, a pequena via, na infância espiritual. Você vê como um filhinho pequenininho, mas eu confio. Então, mas eu não entrei no sacerdócio para brincar, você não entrou nessa vocação para brincar. Me perdoe, mas tem muita gente que vive apenas por sentimentos. Eu não sinto mais nada por ele. Meu irmão, quem vive de sentimento é adolescente. Você tem 50 anos e agindo igual um molecão, uma molecona, né? Sabe, os sentimentos mudam, gente, o coração muda, os gostos mudam, mas a vontade de Deus permanece. A vontade de Deus permanece. Por exemplo, Jesus no Getsemane, ele não sentia vontade de estar ali e ir para a cruz. Ele suava sangue, ele sentia angústia, mas mesmo assim ele disse, Pai, não seja feito o que eu quero, mas a tua vontade. Então, na realização da nossa vocação, vai ter cruz, a gente vai ter que renunciar à nossa vontade, renunciar a gente mesmo. Não é só conforto. E São João da Cruz dizia, não procures Cristo sem cruz, senão só acharás o vazio. Se você procura o Cristo sem cruz, você só vai achar o vazio, né? Toda vocação verdadeira vai passar pelo deserto. É como um alpinista, gente. Quem é alpinista, né? Muitas vezes, se você ouvir a entrevista de um alpinista, você vai ver que nem sempre é a motivação que leva o alpinista ao cume. Sabe, não é a motivação, mas é a decisão de chegar ao fim daquele monte. Porque depois de alguns quilômetros subindo, frio, imagina o Everest, né? E outros picos aí altos, o cara não tem motivação, mas ele tem decisão, sabe? Então o inimigo quer transformar chamados eternos em decisões descartáveis, em pessoas que mudam. Eu não sinto, então eu mudo. Mais imaturo do que uma pessoa que vive baseada no que sente não existe. Pior que uma criança, porque a criança é imatura não por deficiência, mas por estágio de progressão. Ela está chegando à maturidade. Mas um adulto que vive baseado no que sente, me perdoe, é muito imaturo, é muito infantil, né? Então, a gente sabe, né? O demônio sabe, ele nos tenta porque ele sabe que um minuto, gente, uma decisão impulsiva pode destruir anos de preparação, né? Um minuto de orgulho pode destruir uma amizade, uma paixão desordenada destrói um matrimônio, um pecado alimentado destrói uma vocação. Então o demônio trabalha sempre no imediato, para fazer você ter aquela atitude errada que destrói tudo. Mas Deus trabalha no eterno, no constante. Olha, uma pessoa que vive na inconstância, ela não está fazendo a vontade de Deus. Deus não abençoa a inconstância. Deus abençoa aquele que se decide por ele e é constante. Na vocação, na vida de oração, né? Então você imagina, não é porque tem uma dificuldade que você vai abandonar, né? A sua decisão, né? Eu repito a frase de Santo Inácio de Loyola, na desolação, nunca mude uma decisão que foi tomada na consolação, né? Quando Deus te mostrou o que era. E quantas vocações foram abandonadas, como eu já disse, porque alguém confundiu tristeza com vontade de Deus. Está triste, busca a direção espiritual, busca a cura, não vai abandonar a sua vocação, né? Então, a vocação exige morrer para inúmeras possibilidades. Se você escolheu algo, você vai morrer para outro. Eu escolhi ser padre, eu não vou poder, eu não vou casar. Você escolheu casar com uma mulher, você não vai estar com a outra, né? Então, mas é preciso
aprender a se doar. São João Paulo II dizia: o ser humano não pode encontrar-se plenamente, ser feliz plenamente, senão no dom sincero de si mesmo, se tornando um dom como padre, como pai, como esposo, como profissional, se doando, né? Esse é o sentido da vida. E olha, a gente quer liberdade na nossa geração sem compromisso, né? Mas, por exemplo, gente, um rio, ele só gera energia porque ele tem margens, né? Se o rio não tem margens, não tem limite, não tem regras, a margem é a regra do rio, ele se torna um pântano. Se ele tem margens, ele corre, ele flui, ele gera energia. Por exemplo, numa hidrelétrica, ele gera vida por onde passa. O trem só chega ao destino porque ele permanece nos trilhos, porque ele obedece, porque ele é constante. Sem trilhos o trem descarrilharia, né? Então, a gente precisa entender que Deus nos quer sendo constantes, né? Sendo constantes e não vivendo de sentimentos. Quero chamar a primeira pergunta. Olha, Para Ser Feliz é de direção espiritual. Ia falar o contrário, né? O programa de direção espiritual é para ser feliz. O programa de direção para ser feliz, perdão, estou confundindo, é de direção espiritual. Então eu estou aqui para responder suas mensagens. Pode mandar aqui para mim no meu Instagram, já estou aberto, e também mensagens via WhatsApp. Já temos uma mensagem grande via WhatsApp, você lê para nós? Sim. Samuel, por gentileza, enquanto eu dou uma olhada aqui nas que chegaram no Instagram. Ok. Padre, boa noite. Estou no relacionamento há 7 anos. Ele não quer casar, não quer nada sério, nem me assumir. Já peguei traição dele no celular com outra mulher. Já tentei conversar e ele fica calado. Estou de saco cheio, já mandei ele embora. Ele fica calado, mas já estou de saco cheio. Não quero mais ele. Não precisa nem terminar, não. Eu também já fiquei de saco cheio ouvindo esse homem, tá? Ouvindo você falar desse homem. Minha filha, você está fazendo o quê com esse anzol, né? Me perdoe, desculpa a sinceridade, eu sou bem honesto, com muito respeito, tá? Amor de pai, que sou padre, é pai. Mas filha, pelo amor de Deus, o cara te trai, o cara está com 7 anos com você, te usando, não quer casar. É isso que você quer para sua vida? Uma tralha, um enrosco desse? O cara já são 7 anos, não são 7 meses. Ele já mostrou quem ele é, ele mostrou o caráter dele. Então, você está me perguntando, eu estou dizendo, sai dessa situação, sai desse relacionamento. Esse homem não te merece não, pelo amor de Deus. Confidencial, obrigado Samuca. Estou assistindo o programa e estou muito emocionada com o tema. Quero muito ter filho, mas ainda tenho muito medo e insegurança. Mas sei que essa é a minha vocação. Senti muito esse tema para mim hoje. Ô filha, Deus abençoe você. Obrigado por essa partilha. Pelo que eu entendi, né? Estou vendo aqui um pouquinho o seu perfil. Você é casada e não tem nenhum problema que impede físico, né? Pelo que eu entendi, né? Filha, você vai rezar, se abrir a Deus, escutar a Deus. Mas é bonito o casal que quer ter um momentinho para si depois de casado. A gente entende, né? Às vezes quer fazer uma viagem, às vezes quer se curtir, se conhecer mais para depois acolher o filho. Tem gente que opta por isso. Tudo bem, é compreensível, né? Mas não dá para o casal viver como um fim em si mesmo, porque o casal não é um fim em si mesmo, um para o outro. O casamento precisa estar aberto à vida, né? Precisa estar aberto à geração da vida. Então vai chegar um momento que tem que acontecer isso. Então isso vai também elevar o relacionamento de vocês para um outro nível. E às vezes a pessoa não quer ter filho porque justamente ela não quer viver aquilo que São João Paulo II dizia. Não quer ser feliz no dom total de si, né? A gente quer viver só para nós mesmos. Tudo bem, o corpo vai engordar um pouquinho com a gravidez, vai gastar um pouquinho de tempo com o filho, mas olha, a alegria de ter um legado, de deixar um herdeiro, de formar uma pessoa, de na sua velhice ter alguém por você, isso não tem preço, né? Se essa é a sua vocação. Então, filha, quando você sentir que é a hora, né? Se abre, tá bom? Olha, tem mais mensagens muito boas aqui, mas nós vamos para um breve intervalo. E no segundo bloco eu vou tirar o bloco inteiro para responder suas mensagens aqui, tá bom? Com muita alegria, com muito carinho, com muita honestidade também, como você percebeu. Vamos cantar, já estamos de volta. Revigorado ardor chegou aqui, trazendo de volta aquela vontade de ser santo. Revigorado ardor chegou aqui, trazendo de volta aquela vontade de ser santo. Santo como é o nosso Deus. Alguém chama
conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mudo, e o que ele me diz: vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim, por mim. Vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Deus abençoe, estamos de volta. Olha só, quero apresentar para você aqui o oratório de São Miguel Arcanjo, com terço, com as 40 velas pequenas, né, as velinhas que vão também junto, a xícara, caneca, né, de São Miguel Arcanjo. Vai começar daqui uns dias a quaresma de São Miguel, né? Dia 15 de agosto, começa a quaresma de São Miguel Arcanjo. Então você pode adquirir no loja.cançãonova.com. Lembrando que eu vou fazer a quaresma de São Miguel no meu canal no YouTube, todas as noites, às 21 horas, rezando o rosário diante do Santíssimo, como de costume, né? Então se prepare para a gente estar junto, todas as noites, menos sábado, sempre com uma intenção também, para ajudar a comunidade Canção Nova. Padre, boa noite. Confidencial. Uma mulher, né? Sou casada há mais de 30 anos, né? A menina falando da mãe que tá assim. Sou casada há mais de 30 anos. Me juntei quando era bem nova. Foi o primeiro namorado, o único, e se casou na igreja. Agora a mulher está querendo deixar o pai, não gosta mais dele, está cansada de segurar um casamento fracassado desde os 16 anos de idade. Perdeu o amor, pois o marido traiu muito, bateu muito nela e bebeu muito. Agora ela quer um conselho. Olha, eu vou ser bem sincero. Hoje a pessoa se sente infeliz, toma remédio para ansiedade, depressão, né? Graças ao programa aqui, ao padre, ela diz, está se recuperando a cada dia. Olha, eu vou ser bem sincero. É muito difícil para a gente como padre dizer diretamente separa, não separa, né? Mas eu sempre tenho um critério que é o critério da igreja. Quando há agressão física, o casamento já acabou e tem razões de sobra para você largar o marido ou a esposa, né? Acontece mais infelizmente do lado do marido, né? Por ter mais testosterona, mais força física, né? Os homens. Então, se houve agressão, não fica arranjando desculpa. Ele estava nervoso, o Corinthians perdeu. Houve agressão, acabou. Porque muitos feminicídios, o Brasil é um dos países do mundo que tem mais feminicídio, gente. Mais do que no Afeganistão, em alguns anos. Você tem noção o que é isso? Começa assim, num tapinha que o cara dá, numa coisinha. Olha, perdeu, houve agressão, acabou o respeito. Agora, se o cara já bateu, se o cara bebe, trai, e não tem nada que une, e a pessoa está morrendo do lado dele, ela é livre para escolher, mas eu penso que quando há agressão, há motivo de sobra para ir embora. Acabou. Encostou em você, vai embora. Faz o escândalo da parte. O cara é esquizofrênico, esqueceu de tomar o remédio, tudo bem, aí tem uma coisa clínica, mas mesmo assim, se o cara esquecer de tomar o remédio demais e te bater sempre, não dá. Você tem que se respeitar. Você tem dignidade de filha de Deus. Se você deixa as pessoas virem te batendo, onde isso vai parar, né? Então, eu penso que se há agressão e está te matando, filha, acabou, né? Já deu. Boa noite, padre. Já namorei 4 vezes e tenho o sonho de construir uma família, mas todos os namoros que eu tive não deram certo. Por isso, será que isso é um aviso de Deus para mostrar que a minha vocação não é o matrimônio? Olha, filha, o matrimônio não é, a vocação religiosa, né?
A vocação religiosa não é uma fuga. Não é uma fuga, né? Por exemplo, eu fui ser padre porque eu namorei e não deu certo, então tentei 3 mulheres, não deu certo, vou ser padre então. Opa, que é isso? Eu tinha namoradas e tinha possibilidade de ter uma namorada linda. Vocação não é fuga. Você namorou e não deu certo, não quer dizer que você vai ser freira, não. Você vai sentir o chamado dentro de você, você vai sentir uma atração para ser toda de Jesus, você vai sentir uma atração por estar com Ele, mais do que estar com as coisas do mundo, você vai começar um caminho vocacional. Então, eu acho que não tem nada a ver, não vou falar seu nome, né? Mas eu acho que não é por aí não, o discernimento vocacional não é assim. Fui trabalhar, não deu certo, namorei, não deu certo, então vou para o seminário. Pô, que isso? Deus precisa do pior? Tanto que algumas pessoas falam assim, mas você é jovem, você não é feio, por que você é padre? Então padre tem que ser só quem não deu certo na vida. É a mentalidade de muita gente, né? Pô, que isso? Deus então não merece nada de bom. Que isso? Vamos lá então. Mas, Samuca, eu não estou lendo lá porque tem mensagens boas aqui no Instagram. Tranquilo, padre. Vou ler mais uma. Padre, estou casado há 10 anos. Venho questionando o meu casamento há 3 anos. Sou casado há 10, mas de 3 anos para cá, venho questionando. Temos um filho. Descobri há 3 anos que o meu marido tentou ficar com a minha melhor amiga. Não aconteceu porque ela não quis e ainda forçou ele a se confessar. Depois eu descobri. E meses atrás também descobri que ele ficava de conversinha com mulheres nas redes sociais. Mas desde que me impus, ele vem tentando mostrar que mudou, mas não consigo perdoar. Tento não tomar decisões precipitadas por causa do nosso filho. Ele até falou de casarmos oficialmente na igreja, mas não quero devido às situações. Olha só, você tem que dar tempo ao tempo. Eu não acho que agora é a hora de casar só porque ele quer fazer as coisas darem certo assim, né? Porque talvez ele está mentindo. O casamento é importante, o sacramento é essencial, mas o sacramento não pode ser uma rolha para tapar um buraco de um problema, entendeu? Tem que ter o mínimo de discernimento, porque o sacramento é sério. Então você já se impôs, continua se impondo, e existem problemas que são deficiências de caráter mesmo, e existem problemas que são vícios contraídos, falta de conversão, falta de um pai que ensinasse. Então você tem que perceber, esse homem tem um vício, tem aí talvez uma deficiência na formação, mas ele tem disposição para mudar, para lutar, ele quer começar a participar da igreja, ele quer mesmo casar, ele quer rezar e lutar. Se ele quer rezar e lutar, vamos continuar, vamos estar juntos, porque vocês têm um filho, vocês não têm ainda o sacramento do matrimônio, né? Então você não está impedida, você está em pecado, em situação de pecado mortal, porque você vive com uma pessoa sem ser casada, óbvio, mas você não está impedida de contrair um matrimônio com outra pessoa, vamos supor, né? Se caso não seja a sua vocação, não seja ele. Não estou falando para isso acontecer, eu estou abrindo aqui as possibilidades para você refletir comigo, né? Mas talvez, como eu disse, há níveis e níveis de pecado, de deficiência. Há pessoas que o pai dele talvez levou ele na zona. Desculpa a conversa, é o termo, né? Eu sei que tem criança assistindo, mas a zona mista lá do estádio, né? Onde ficam as 2 torcidas, tá bom, crianças? Né? O pai dele levou ele em alguns lugares assim, ele não teve quem ensinasse. Então ele foi contraindo esse vício na pornografia e tal. Então, meu amor, isso está errado, eu não aceito isso. Você quer mudar? Você quer começar a participar da igreja? E você tem que colocar o participar da igreja como uma condição. Porque o homem com esses vícios, sem rezar, sem buscar Deus, sem jejuar, não vai sair, vai ser escravo da pornografia, da impureza pro resto da vida. Precisa de Deus, precisa de jejum, precisa de luta, precisa desenvolver virtude. O homem precisa de virtude, de autodomínio. E aqui entra a vida de oração, aqui entra a leitura espiritual, aqui entra exercício. Eu sempre aconselho os jovens que eu acompanho: vai rezar, vai ler e vai fazer exercício. Porque essas 3 coisas precisam de disciplina, de virtude. O homem precisa de virtude. Para você fazer exercício bem feito, você precisa de virtude. Para você ler a vida de Santo Agostinho, para você ler filosofia, para você ler teologia, você precisa de virtude. Para você ter vida de oração, você precisa de virtude. E óbvio, eu aconselho também o trabalho, né? Seja um profissional bom, porque tudo isso você precisa de virtude. A vida sem ordem, sem virtude, num homem, isso é muito contraproducente, isso destrói. Então, se você vê que ele tem condição e quer, você vai dar uma chance, vocês têm um filho junto. E se ele estiver correspondendo, vocês vão casar. Agora, você vê que ele está de oba-oba, né, filha? Vai chegar uma hora que não dá. Mas não dá para você ficar vivendo para sempre no pecado também. Vocês têm que decidir, vocês têm que colocar ele na parede e pedir. Tudo bem, você vai à missa e vai no grupo de oração. Mas não sei, não quero, não preciso. Ou você vai ou não tem, ou não dá.
Porque sozinho ele não vai mudar, né? Agora, se ele quer, porque tem pessoas que têm boa intenção, tem pessoas que têm uma natureza boa, mas que são viciadas, então precisam de ajuda, precisam de correção, precisam de tempo, precisam de perdão, né? Entendeu? Não sei se é o caso dele. Opa, peraí, esse aqui eu já li. Padre, não gostaria de me identificar. Vivo com o meu companheiro em união estável há 16 anos. Começamos de maneira errada. Eu estava divorciada. Ele ainda estava casado, mas com intenções de se divorciar, com muitos problemas no casamento. Nos conhecemos no bate-papo da internet. Ele se separou e começamos um relacionamento. Depois que tomei consciência das coisas de Deus, me arrependo, padre, mas não tenho como voltar atrás. E também não quero prejudicá-lo. Estamos aguardando o nosso processo de nulidade há 2 anos. Segundo o padre que nos atendeu, temos chances de conseguir nulidade matrimonial. Mas vivo preocupada com a nossa situação. Mesmo vivendo com fidelidade um ao outro, procurando fazer a caridade, indo à missa, estou em pecado? O que o senhor pode falar por mim? Sim, filha, você está em estado de pecado, porque isso não é o que o padre diz, né? O que a Bíblia diz, que quando você se separa de uma pessoa para casar com outra, sem ter a nulidade matrimonial, ao vínculo matrimonial, ambos estão em estado de pecado. Mas você está indo atrás da nulidade, reze para que saia essa nulidade, né? Vá atrás, ligue na cúria diocesana e fala, Tribunal Eclesiástico, tem algum problema? O que aconteceu? Vai atrás, é importante para vocês contraírem um matrimônio. E enquanto isso, continue vivendo em fidelidade um ao outro, em fidelidade, né? Continue rezando juntos, né? Rezem juntos o terço, vão à missa, vocês não vão comungar, mas vocês vão fazer a comunhão espiritual. Viva segundo a vontade de Deus. Viva esse tempo de espera, porque essa espera, essa dor de não poder comungar, ela também é pedagógica, ela também é importante, sabe? Ela também nos ensina. Mas não dá para eu amaciar e dizer para você aqui outra coisa, né? Além do que a própria doutrina da igreja nos ensina. Samuca, você lê para nós, por gentileza? Sim. Boa noite, Padre Adriano. Estou sempre rezando o rosário. Estou pedindo a Deus e também a Nossa Mãe Maria para colocar uma pessoa na minha vida que possa construir uma família. Parece que Deus não está olhando para mim. Ao mesmo tempo eu vejo que tudo é tempo dele. Frequento a missa todos os dias. Tem hora que bate um desânimo para desistir. Será que estou agindo errado? Olha, filha, continue rezando o rosário, continue se aberta a encontrar alguém. E também, né, para o relacionamento a gente reza, mas também você tem que, eu vejo assim, né, vou usar um termo bem popular, mas é bem verdade. Quem não é visto não é notado, né, não é percebido. Então você precisa rezar, mas você não está querendo ser uma freira, você está querendo encontrar alguém, né? Então você tem que ir no grupo de oração, você tem que se vestir bem, você tem que se tornar uma pessoa agradável, tentar se cuidar, ir tomar um chá com os amigos, um café, conhecer pessoas, em lugares de Deus, óbvio, em lugares bons, ou em lugares assim que não sejam ruins. Tem uma quermesse lá da paróquia. Você também tem que se dar a conhecer, porque não é assim, vai vir lá como iFood, entrega de um namorado na sua casa. Não, você tem que se dar a conhecer. Talvez você não sabe conversar ainda bem, você não sabe se dizer, você não sabe mostrar aquilo que é a sua beleza, a sua feminilidade, né? Porque não é assim, eu rezo e vai vir na minha casa. Não, é um relacionamento, né? Você também tem que estar atenta, isso é importante. Padre, quero agradecer pela sua vida. Não tenho nada a declarar e sim agradecer pela vida, apesar das dificuldades, para nos mantermos firmes. Tenho que agradecer a Deus pela vida dos meus filhos e dos meus pais. A Daniele fala de Prainha, no Pará. Está com um chapéu de cowboy bonito aqui, de cowgirl, bem bonito. Tem mais gente aqui, muita gente conosco. Olha só, tem uma outra mensagem aqui. Padre, eu não vou dizer o nome, separei-me há 7 anos. Separei-me após 7 anos de casada. Uma enfermeira. Infelizmente não havia mais relacionamento entre nós, padre. Éramos 2 desconhecidos. Tentamos engravidar, mas não deu certo. Após a separação, conheci um rapaz e engravidei em menos de 1 mês. Uau, rápido, hein, filha? Mas não estamos juntos e ele quer o DNA. Por ele ser pai e também por ser o pai e também por eu gostar dele, você acha que Deus abençoaria se eu orasse para que eu e ele construamos uma família? Olha, filha, se você gosta dele, claro, você esteve com ele há 1 mês, mas às vezes é assim, né? 7 anos não deu certo ali, né? E agora você encontrou outra pessoa, talvez você se apaixonou, talvez ele gosta de você. Se ele quer o DNA, é um direito dele, né? Você tem que dar. Porque ele não sabe, né? Ele te conheceu só há 1 mês, né? Ele não sabe se você engravidou dele há 1 mês, você dá
margem para ele pensar que talvez fosse assim com todo mundo, né? Porque foi bem rápido, né? Então, ele tem o direito desse DNA e você tem que conversar com ele, dizer dos seus sentimentos, dizer que você está a fim de ter algo com ele. Eu acho que você tem que ser honesta. Agora, pergunta, você era casada na igreja? Você pretende casar? Porque se você era casado e está com ele também, você está num estado de adultério, né? Tem que ir atrás da nulidade matrimonial no tribunal eclesiástico da sua diocese. Ou se não era, ver se ele quer algo sério e caminhar por um namoro, né? E o filho não tem culpa, né? Tanto você quanto ele, cuidar bem desse rapaz. E que Deus abençoe você, né? Você merece ser feliz. Só também cuidado para você não se precipitar e não entrar num outro erro, né? Que parece que você conhece ele há pouco tempo, né? Não sei se o filho já nasceu, não entendi que estágio que está agora. Mas eu sei que você quer ser feliz desesperadamente, queria ser mãe, Deus te abençoou, né? Ou não sei se foi ocasional o que aconteceu, mas vocês têm que conversar, vocês são adultos, né? Dizer para ele, olha, vamos estar junto? Eu quero estar com você. Diga para ele, tá bom? Confidencial, padre, estou assistindo o programa, sirvo a Deus na igreja há muitos anos, mas hoje estou perdendo a fé, um vazio tremendo, olho ao redor e só vejo hipocrisia, me afastei dos compromissos da igreja também, da igreja que eu frequentava há anos, e tenho ido somente à missa, em outra paróquia, não tenho mais ânimo de ir na paróquia que eu servia, sofro com esse vazio. Olha, filho, a gente se decepciona com as pessoas, e se a gente olha ao redor a gente vê hipocrisia, e se a gente olha para dentro a gente vê ainda mais, sabe? Somos hipócritas, somos pecadores. Então, agora você tem que provar para Deus que você não estava nessa paróquia por causa das pessoas, assim, por causa dele. Então não deu certo, você vai agora voltar para Deus, começar a rezar, continuar a sua vida de oração, de sacramentos. Que se quer ir para outra paróquia, não tem problema, vá para outra paróquia. Mas não deixa isso te abater, né? Porque no sentido, agora que deu errado na minha paróquia, eu abandono Deus. Jesus não te decepcionou. Se uma pessoa ou outra te decepcionou, vá para outra paróquia, mas também pega leve, né? Para você não se tornar aquela pessoa assim, aquele síndrome, né, de que todo mundo está me perseguindo. Não é por aí, né? Olha só, mais uma mensagem aqui. Padre, não quero me identificar. Sou casada com um homem que é de outra religião. Ele não abre mão da religião dele, também não abro da minha. Sinto falta de receber Jesus na comunhão. O que eu faço? Olha só, amada, eu não sei que religião é essa, né? Porque há religiões que, diante da Bíblia, do cristianismo, são consideradas cultos, né? São ocultistas, etc. E há religiões cristãs. Se ele é de uma outra denominação cristã, você vai procurar o padre da sua paróquia, porque há casos nos quais o bispo pode conceder ali o matrimônio, né? Delegar o padre para ministrar o matrimônio com disparidade de culto. Você pode receber o sacramento, ou às vezes ele pode dar a sanação radical para você também receber o sacramento. Vai atrás disso, filha, vai atrás, porque receber a comunhão é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Nada vale o preço da comunhão. Olha, tem muitas mensagens. Samuel, tá difícil de escolher, meu irmão. Obrigado, carinho. O padre vai dar o melhor aqui para responder todas essas mensagens. Tem um rapaz aqui, um homem. Samuca, lê ali para mim enquanto eu dou uma olhada nas que estão chegando aqui. Boa noite, Padre Adriano. Sua bênção. Tenho 61 anos, não me casei e nem tenho filho. Sempre fui muito católica. Quando vou à missa, me emociono diante do Santíssimo e me encanta quando vejo uma irmã, freira. Seria vocação? 61 anos. Olha, filha, que bênção, que lindo, né? Eu vou ser sincero, muitas pessoas... É difícil dizer se você tinha vocação ou não, né? O padre não sabe. Mas muitas pessoas assim que estão mais velhas, né? Elas têm um encanto mesmo pelo sacerdócio, pela vida religiosa, o que é muito bonito. Eu acho que são mais maduras, estão mais naquela fase materna, né? Mas isso não quer dizer, ou quer dizer que você tenha vocação. Eu não sei. Eu vou ser bem sincero, com a sua idade é um pouco mais difícil agora você fazer um caminho e entrar numa congregação. É um pouco mais difícil, né? Sou honesto em dizer, mas você pode viver uma forma de dedicação da sua vida ao Senhor, na intercessão, como as viúvas da Bíblia que eram intercessoras, que ministravam a caridade, né? Você pode se consumir em oração como a viúva Ana, que servia a Deus com jejuns e orações no templo, né? Foi a profetisa Ana que falou lá com João Batista, com Jesus, perdão, né? Quando foi no templo, né? Com Maria. Então você pode servir sim, mas eu acho que entrar numa congregação é difícil. Padre, sua bênção. Casei há um ano e um mês atrás na igreja, e um mês após que eu casei eu descobri uma traição que rolou há 1 ano e meio atrás
do momento do casamento. Estou tentando perdoar, já faz 1 ano, está difícil. Qual a sua dica? Eu sou uma pessoa muito engajada na igreja. Olha, filho, o que aconteceu antes do matrimônio não tem o mesmo peso, né, que se acontecesse dentro do matrimônio, mas revela ali uma fraqueza da sua esposa e uma deficiência de caráter. Então, eu vejo assim, você tem que conversar com ela e falar assim, olha, isso que aconteceu me deixa inseguro, então você vai ter que provar a sua fidelidade, você vai ter que estar comigo nos lugares e não ficar andando sozinha por aí. Mas você tem que tentar perdoar, você tem que lutar para perdoar, porque você casou com ela, é sua esposa, e nós homens às vezes somos muito orgulhosos, né? As mulheres têm mais facilidade às vezes de perdoar o marido do que o marido da mulher, eu vejo, e os maridos traem estatisticamente mais. Então, tem que deixar o orgulho masculino ferido, e aconteceu. Esse erro não a define, mas mostra uma fragilidade, uma deficiência no caráter. Então, acompanha de perto, mas dá uma chance, reza pedindo ao Senhor para te dar a graça, né, de perdoar, porque é importante. Mas um homem aqui, boa noite, padre. Terminei um namoro de 3 anos, ela 28 e eu 44, minha idade. Nos últimos 2 anos, aconteciam muitas brigas. Eu procurei melhorar nas coisas que foram apontadas por ela, porém ela continuou presa nesses fatos. Sempre que tinha uma discussão, dava um jeito de trazer esses fatos na conversa. Situações essas que aconteciam com frequência, indo para o trabalho, passeios de final de semana, viagem de férias, até mesmo quando fomos na Canção Nova. Não estava confortável, pois procurei melhorar, e além de ouvir sobre coisas que já passaram, não via mudança da parte dela para as coisas que eu pontuava. Ela me ajudou a voltar para a igreja e até íamos todo domingo na missa juntos. Mas essas situações, padre, estavam insuportáveis. Faz quase 2 meses o término. Quando pergunto para Deus, se não for para eu voltar, mostra para mim, e sempre tem uma resposta torta, uma imaturidade, etc. Qual o seu conselho? Olha, você rezou, você deu tempo, você percebeu, filho. Talvez seja a hora de fazer uma outra experiência, né? Seja a hora de fazer uma outra experiência com uma outra pessoa, né? Claro, você vai rezar, não sou a sua consciência, Deus vai te conduzir. Mas pelo que você me mostrou até então, sabe, eu vou ser sincero, gente, a gente tem que ser mais decidido com as coisas. Às vezes a gente fica cozinhando o galo, usando a metáfora, né, em coisas que a gente sabe que não vai dar certo, ou que Deus já nos mostrou, ou não é nem que Deus nos mostrou, que a gente viu que a pessoa não reage, né, que há uma incompatibilidade muito grande, etc, né. Então, é isso. Samuca, lê para nós, por gentileza. Boa noite, Padre Adriano. Sua bênção, não me identifique. É pecado ter uma amiga que vende a imagem, que faz conteúdo, mostra o corpo para os que têm interesse? Mas ela é uma boa pessoa. Sempre que preciso, ela está lá. Ela tem um coração lindo e generoso. Somos muito amigas. A amizade dela é melhor que eu tenho com a minha própria irmã. Eu gosto muito dela, mas eu sou muito católica e estou perdida. Não sei o que penso. Olha, não é quem está errado é ela, né? Gente, o mundo de hoje, nós estamos tão perdidos, tão longe da vontade de Deus, que as pessoas não chamam mais de prostituição. É o job. É o OnlyFans, né? Ela está sobrevivendo, mas é prostituição, né? É prostituição. E eu não estou condenando essa pessoa, eu estou dizendo que ela é tão digna, tão amada. O corpo dela é templo do Espírito Santo, segundo Coríntios 6, né? O corpo é templo do Espírito Santo. Então o corpo não foi feito por Deus para ser exposto assim, né? Levando outras pessoas a pecarem, sendo objeto de pecado para muita gente. Então ela está errada. Se você é amiga dela, aconselha. Você está entendendo? Aconselha. E por mais que ela seja uma pessoa boa, o caráter dela é bem duvidoso, né? Você tem filhas? Talvez essa pessoa tenha acesso à sua casa, à sua família. Talvez ela seja muito agradável e seja um modelo para sua filha. E se a sua filha na adolescência falar assim, mãe, eu quero vender foto também porque eu quero dinheiro para viajar. Porque no fundo o interesse é financeiro, né? É mais fácil vender foto do que encarar um trabalho, do que ser uma diarista, do que estudar, né? É a preguiça, é o dinheiro fácil. É a mesma coisa de quem vende droga, só que a pessoa não está vendendo droga, ela está vendendo o corpo e está viciando homens na pornografia, na masturbação, no pecado. Então, aconselhe essa pessoa, reze por ela, nós a respeitamos, mas está errado, isso não está certo, não é o que Deus quer. Ela está em pecado e você quer uma pessoa assim dentro da sua casa? A pergunta que eu faço é essa: você tem filhos? E mais uma vez eu digo, as pessoas que acessam a sua casa e sua família se tornam modelos, né? Eu respeitaria uma pessoa assim, mas eu não traria para dentro da minha casa, entendeu? Então fica a dica, você decide, mas eu como sacerdote preciso te orientar.
Padre, Aline, como eu faço para sair das crises de ansiedade e do pânico? Primeiro, entender como elas começaram, por que elas estão aí. Elas manifestam o quê? Buscar ajuda, ir no médico, ficar mais em silêncio, ter uma vida de oração, entender as raízes da sua ansiedade, se ela é crônica, ela é genética, ela é fruto de um trauma, ela é fruto de um desgaste, ela é fruto de excesso de informação. Essa pergunta tem uma resposta multifatorial, né? Você precisa buscar ajuda técnica também, tá bom? Muitas mensagens, fico feliz por você que está mandando mensagens. Samuel, temos mais uma ali, por gentileza. Sim. Boa noite, aqui é Janaína de Ribeirão Grande, São Paulo. Preciso de uma palavra. Minha mãe está sofrendo com crise, pois tem esquizofrenia. Não estou conseguindo lidar com a situação. Peço uma orientação. Olha, sua mãe precisa tomar remédio, né? A crise esquizofrênica, se ela não é medicada devidamente, a pessoa fica indomável. Mas se a sua mãe, talvez tem que trocar a medicação, levar num outro profissional, né? Mas se a sua mãe começar a ter a medicação certa, talvez a esquizofrenia ela vem combinada com outros fatores, tais como bipolaridade, outras realidades, né? Tem que tomar medicação, e à medida que ela for tomando medicação, ela vai se tornar mais domável, né? Mais ajudável, né? Digamos, tá bom? Porque senão você não aguenta mesmo, que é uma condição, né? É uma condição. Gente, tem mais mensagens lindas aqui, mas estamos no finalzinho do nosso programa. Antes da bênção final, quero chegar aqui diante dessa imagem da Mãe de Deus e nossa. Santíssima Virgem Maria, nós entregamos a tua intercessão, Mãe, todas essas situações, todas essas pessoas, esses filhos e filhas teus que mandaram mensagens. Entregamos a ti, Nossa Senhora, todos os impossíveis, as feridas, esses casais de segunda união que também são amados, são vistos com carinho pela igreja, não são desprezados, mas que nós queremos ajudá-los, levá-los à verdade, à amizade com seu filho, a saírem do pecado mortal. Consagro a ti, Santíssima Mãe, todos que mandaram mensagem, todos que acompanham esse programa, Virgem. Esmaga a cabeça da serpente na nossa vida, nos leva a obedecer e adorar em tudo o teu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E desça sobre vós e vossas famílias, vossos corações e mentes. Não se sinta excluído, Deus te ama, Ele quer te ajudar. Nós também te tratamos com muito respeito, mas o respeito nos leva a sermos honestos com você, pela sua salvação. Que desse permaneça a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Reprise no domingo e terça que vem estamos ao vivo novamente. Deus abençoe. Coração imaculado de Maria, eu quero unir o meu coração ao teu. Coração imaculado de Maria, a ti entrego as minhas dores.